Se eu perguntasse para você, qual tipo de escada você tem construído para ter acesso a Deus, o que você falaria em resposta em seu coração? Quais são os métodos que nós temos utilizado para ter acesso à presença do nosso Deus? A humanidade desde sempre buscou ter acesso ao céu, e nós vemos que desde o Éden, os meios usados pela humanidade foi pelos seus próprios esforços. E aqui no capítulo de número 11, nós vemos a tentativa do homem construir uma grande torre que os levaria até o céu. Uma torre muito conhecida por nós do cristianismo, em outras religiões, como a Torre de Babel. Um monumento que foi erguido pelo orgulho e com a autossuficiência daqueles que eram responsáveis pela construção. Em paralelo a isso, nós temos o texto de Gênesis 28, na visão de Jacó, sobre uma escada, um cenário no qual sobrenatural, um cenário que conecta o céu com a terra. Mas afinal de contas, o que eu, o que você podemos aprender nessa noite com essas duas histórias? A primeira história que nós lemos, ela acontece no período pós-dilúvio, quando os homens eles estavam se multiplicando mais uma vez pela terra. Em vez deles obedecerem a palavra de Deus, lá no capítulo 9, verso 1, que Deus ele disse para todos se espalharem, eles decidem se ajuntar numa grande cidade e construir uma grande torre. Aí você diz para mim, pastor, qual é o problema disso? O problema é qual é a motivação que tem levado o nosso coração a construir algo nas nossas vidas. Porque a motivação deles estava pelo orgulho, pela arrogância da humanidade. E Deus então ele olha, ele desce dos céus, ele olha para aquilo que eles estão fazendo, e Deus ele diz: vou confundir as línguas. Se eles não vão por bem, eles vão por mal. Eles têm cada uma língua, eles se confundem, ninguém mais entende mais nada, e eles são espalhados por toda a terra. E a Torre de Babel, ela é uma marca de uma tentativa fracassada da humanidade, de alcançar a grandeza divina pelos seus próprios esforços. O povo não queria ter acesso a Deus, porque eles amavam a Deus, não, eles tinham passado por um período pós-dilúvio, eles entenderam que por conta da corrupção, do pecado, Deus ele trouxe o dilúvio, e todos foram exterminados da face da terra. Então eles decidem se unir como um só povo, e dizer: nós vamos se formar uma cidade forte, nós vamos levantar um nome para nós, e nós vamos erguer uma grande torre, porque se Deus ele achar que um dilúvio vai nos matar novamente, essa torre vai nos proteger desse dilúvio. Nem Deus poderá nos parar. Preste atenção, porque talvez você olhe para eles e fale assim: que povo do coração orgulhoso, que povo ganancioso, que povo que não quer saber da presença do Senhor. Mas muitas vezes eu e você, nós agimos da mesma forma. Preste atenção, o texto ele enfatiza para nós no verso de número 4, que o motivo que os levou a construir a torre era: vamos fazer um nome para nós. Eles não estavam falando dos outros povos, eles estavam falando: o Deus que mandou o dilúvio saberá que esse povo agora tem um nome, que esse povo agora tem uma identidade própria, que esse povo agora não depende dele mais, mas que nós podemos viver com os nossos próprios esforços humanos. Então a raiz do problema aqui é a substituição da glória de Deus pela exaltação da humanidade. A humanidade rejeita a obedecer a Deus, a humanidade rejeita se espalhar pela terra, a humanidade rejeita ser submissa a Deus, e decide então construir uma identidade em um só lugar, negando a soberania de Deus.
Preste atenção, aqui há uma ilusão equivocada de uma falsa segurança fora da presença de Deus. A torre simbolizava muito mais do que um feito arquitetônico. Ela era o refúgio de uma segurança, como eu disse, artificial. Eles tinham na cabeça deles que eles seriam tão autossuficientes que nem Deus poderia destruir aquela torre. A ideia aqui implica que se Deus tentasse qualquer coisa contra eles, eles poderiam se escapar por conta da sua própria capacidade. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes eu e você, nós queremos agir e construir as coisas com as nossas próprias mãos. Muitas vezes eu e você decidimos achar métodos, meios pelo qual nós vamos nos proteger, proteger a nossa casa, proteger o nosso status, proteger o nosso dinheiro, ao invés de nós confiarmos unicamente em Deus. Como eu disse no momento de dízimos e ofertas, a maior batalha do nosso coração não é confiar as nossas coisas, não é entregar as nossas coisas a Deus, mas é confiar as coisas que nós temos, confiar a nossa vida a Deus. Aí você tem uma empresa, aí ao invés de você confiar a sua empresa a Deus, você tenta achar meios errados, ilícitos, para você se garantir. Aí você é funcionário, aí você estuda, aí você é um colaborador, aí você procura seus próprios meios errados para se proteger, para se guardar. E aqui há uma ironia, e a ironia aqui é muito clara, porque assim, por mais que aquela torre ela fosse grande, Deus, Ele desce para ver a torre. A torre não era tão grande que poderia acessar a Deus, mas aí Deus, Ele olha, Ele desce para ver a torre. Então, por mais que eles tentassem construir algo que fosse até os céus, Deus, Ele desce. Em resposta ao orgulho humano, Deus, Ele confunde as línguas, dispersa todo o povo, e o que antes era um projeto de unidade, se tornou um grande problema para a humanidade. Quando eu e você tentamos construir os próprios caminhos para chegar até Deus, o que nós encontramos é um caminho de destruição da nossa própria vida. Quando eu e você decidimos construir um caminho até Deus, não sendo o caminho de Deus para nós, nós acabamos construindo a nossa própria confusão na nossa vida. O orgulho, ele é o alicerce de toda a construção humana que decide excluir Deus da nossa vida. E em resposta ao orgulho, ou aos orgulhosos, a palavra do Senhor diz: Ele resiste aos orgulhosos, Ele resiste aos soberbos. Então nessa primeira leitura nós encontramos essa situação pós-dilúvio. Agora nós vamos entender o que está acontecendo ali com Jacó. Isso já são séculos depois do que aconteceu aqui. Ao contrário da Torre de Babel, que os homens eles estavam tentando subir aos céus, a visão de Jacó revela que os céus agora estão tocando a terra. Mas isso não tem a ver com o que Jacó estava fazendo, mas com a decisão de Deus de se encontrar, de se apresentar a Jacó. Então é revelado nos versículos anteriores, a partir do verso de número 10, a revelação de uma escada que descia do céu. E esse é um detalhe muito importante para nós, porque aqui na história de Jacó, não há um esforço sequer de Jacó, mas nós vemos que Deus, o próprio Deus, Ele está estendendo o seu caminho para nós.
É Deus que decide abrir um caminho entre ele e o seu povo. Jacó, ele estava fugindo. Ele passou a perna no seu irmão Esaú. Ele não pode mais ficar na sua casa, onde era um lugar de proteção, agora é um lugar que ele pode morrer. Então ele foge de um lugar que tinha tudo, que tinha descanso, que tinha tranquilidade, e ele vai então para o deserto de Betel. Ele se deita sobre a cabeça em uma pedra. Ele saiu de um ambiente confortável para dormir, para ir para o deserto. A situação que ele se encontrava era uma situação de vulnerabilidade, de medo, de solidão. Antes ele estava na casa dos seus pais, agora ele tem que fugir e ele está sozinho, ele está com medo, porque ele não sabe aonde o irmão dele está e qual é a intenção do coração do seu irmão. E essa situação de Jacó, ela nos traz uma realidade que, independente das nossas circunstâncias, não há limite para Deus ele se encontrar com o seu povo. Independente do que você está passando, independente do que está na sua cabeça, independente da sua dor, não há impedimento ou um lugar adequado para que Deus ele possa acessar a sua vida. Porque Deus ele pode te encontrar tanto no deserto quanto num palácio. Deus ele escolhe esse momento de fragilidade de Jacó para se revelar a Jacó, mostrando que a sua presença não depende das circunstâncias. E o problema é que nas nossas dores, na nossa ferida, na nossa amargura, nós nos colocamos em um local que a gente fala: aqui Deus não vai me achar. A verdade é que Ele já está nesse mesmo lugar. A escada que Jacó vê tem um significado muito profundo para nós. Eu preciso que você preste atenção para que você possa entender. A passagem bíblica diz que na visão os anjos desciam e subiam, indicando que havia um constante movimento entre o céu e a terra. Isso nos mostra que Deus ele está ativo em toda a história da humanidade. Diferente de Babel, onde os homens tentavam construir um caminho para cima, aqui nós vemos Deus demonstrando que Ele mesmo providencia o acesso às duas dimensões. E Jesus, em 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 51, Jesus ele interpreta essa visão da escada para Natanael. Jesus ele diz assim: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Jesus ele está dizendo: essa escada, esse caminho que Jacó teve, essa visão, esse caminho que liga a Deus e o homem, sou eu, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não há outro caminho, não há outra forma que eu e você possamos ter de encontrar Deus, a não ser Jesus. Jesus, Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a única conexão que eu e você temos, para termos acesso à presença de Deus. Então eu e você não precisamos construir uma grande escada, ou levantar uma grande torre para acessar os céus, porque a escada, porque o caminho, ele veio até nós. Jesus, ele veio para mim e para você. A escada de Jacó, ela representa essa graça de Deus, esse caminho de Deus que vem até nós. A escada que Deus ele colocou diante de nós é sempre uma descida por conta da sua graça,
por conta do seu amor, da sua misericórdia. Não é um esforço humano, mas é a graça. E Jesus é esse caminho, o caminho que liga, que conecta o homem com Deus. Jacó, ao se despertar do seu sonho, ele teve uma percepção espiritual transformadora para a vida dele. No verso de número 16 diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Preste atenção, a palavra de Jacó, depois dele acordar dessa visão, desse sonho, é dizer, é que a verdade, Deus está aqui, eu só não estava vendo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? É que Deus, Ele age na minha e na sua vida, mesmo quando você não está vendo, mas Deus, Ele está agindo. Deus, Ele não para de agir na sua vida, Ele sempre está agindo, mesmo se não há uma percepção nossa, mas Deus, Ele está operando em nosso redor. Betel se torna um marco na jornada de vida de Jacó, simbolizando o local onde Deus, Ele se revela de forma pessoal, onde a aliança de Deus e Ele está estabelecida. E após essa experiência sobrenatural, Jacó, ele pega a pedra, ele coloca a pedra, e ele edifica aquele lugar, como lugar onde ele se encontrou com Deus. Ele levanta a pedra onde ele estava repousando a cabeça. Ele derrama azeite sobre ela. Jacó, ele está dizendo, ele está fazendo algo externo do que aconteceu na vida dele. A atitude de Jacó de levantar a pedra, de colocar a pedra, de derramar azeite, era um memorial que ele estava fazendo da presença de Deus, da experiência divina que ele teve com Deus. Quando ele derrama azeite, ele está simbolizando ali um momento de consagração, de separação a Deus. O ato de derramar o azeite sobre a pedra era que aquele objeto estava se tornando sagrado. Assim como a unção, ela simboliza para nós essa capacitação divina sobre a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Esse gesto de Jacó, ele está dizendo assim: esse é um memorial que eu encontrei Deus, e eu estou consagrando isso, eu estou separando isso para Deus. Deus, Ele transforma os nossos desertos em altares, e Deus, Ele transforma os nossos medos em propósito. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Deus, Ele transforma o deserto da sua vida em um altar de adoração. Ele transforma os seus medos em propósitos. O verdadeiro encontro com Deus, ele sempre vai nos levar a um compromisso com Ele. Não tem como eu e você encontrarmos Deus e não firmarmos um compromisso com Ele. Jacó passou de fugitivo a agora adorador. O fato é que nós, e o louvor, vocês podem subir aqui, por favor, eu já estou terminando. O fato é que eu e você, nós temos construído na nossa vida torres de Babel. Através dos nossos status, através das nossas carreiras, do reconhecimento. O problema é que nós temos levantado torres na nossa vida para tentar alcançar Deus, quando na verdade o único caminho que nos liga a Deus é Jesus Cristo.
Então, se você quer hoje, nessa noite, edificar Betel, ao invés de edificar Babel, você precisa ter um compromisso de um coração aberto e disposto à mudança. Deus, Ele está nos chamando, está dizendo para mim e para você, qual tipo de construção você está fazendo na sua vida? Você está construindo Babel ou Betel? Porque se você nessa noite estiver escolhendo Betel para a sua vida, você tem que estar disposto em seu coração a permitir Deus fazer as mudanças que Ele precisa fazer na sua vida. Betel é um lugar de visão, Betel é um lugar de unção, Betel é um lugar de proteção, é um lugar de provisão, é um lugar de direção de Deus. É em Betel que você vai construir um legado para a sua vida, debaixo dos propósitos de Deus. E o legado que você constrói não é somente para a sua vida, mas é para as próximas gerações. Somente a presença de Deus, somente na presença de Deus, eu e você podemos crescer e multiplicar. Sim, Betel era um lugar simples, no meio do deserto, onde havia uma pedra que foi derramado um azeite, mas Betel também é um lugar de muita abundância. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, meu irmão e minha irmã, com todo o amor que eu tenho pela sua vida, como que você está decidindo construir o altar da sua vida? Nós precisamos eu quero deixar claro isso para você, para que você não faça bobeira. Não é sobre construir um altar físico para Deus. Deus, Ele não quer altar físico. Você não precisa montar nada na sua casa como altar, não. O altar que você precisa construir é no seu coração. O altar que você precisa construir para Deus é no seu coração. O lugar físico não é importante, mas o seu coração é. Aliás, todo o seu coração precisa estar como um lugar de adoração a Deus. Você precisa separar este momento em Betel, para decidir o que você vai construir. Jacó, ele teve várias experiências na sua vida, boas e ruins, mas essa experiência é o que vai começar a marcar a sua existência. Essa experiência começa a marcar a sua vida. Ele dorme em uma pedra e ele tem uma visão sobrenatural. Ele dorme como alguém que é fugitivo, desesperado, mas ele acorda como um homem que tem ali um propósito diante de Deus. Quando nós edificamos Betel, quando há um altar em nosso coração, nós passamos a ter o céu dentro de nós. Quando você decide construir Betel dentro do seu coração, você está ligando o céu, os propósitos do céu no seu coração. Quando você decide construir um altar para Deus, Deus, Ele está te dando novos sonhos, mas não são sonhos pequenos que você tem, não, são sonhos maiores, vindo diretamente do céu para a sua vida. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus ele é indagado pelos fariseus. Eles perguntam, quando é que vai vir o reino de Deus, Jesus? E Jesus ele responde, o reino de Deus, ele não vem como algo visível em aparência, não. Nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês.
Meu irmão e minha irmã, eu não sei como estão seus sonhos, eu não sei nem se seus sonhos morreram, eu não sei como está a sua vida, mas o que eu posso dizer para você nessa noite, é que em Betel, os nossos sonhos são restaurados, porque quando você decide confiar e buscar a Deus, em intimidade, você passa a sonhar novamente. Então eu não sei hoje se você é uma pessoa que deixou de sonhar, eu só sei que há um convite do Senhor para que você possa voltar a sonhar. Há um convite do Senhor para você mudar a vida sua. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como que você pode sair, se o seu desejo hoje for construir um altar em Betel. Porque se até aqui você construiu torres da autossuficiência, do seu orgulho, você não vai a lugar algum. Você está construindo algo que é para a sua própria confusão, como eu disse. E está na hora de você parar de viver uma vida de confusão. Pastor, está uma confusão na minha casa, eu não sei o que é. Pastor, está uma confusão dentro da minha cabeça. Pastor, está uma confusão, eu passo por médico, eu passo por isso e não resolve. Pare de construir torres. Comece a construir nessa noite um altar de adoração. Betel é a porta dos céus, é o lugar de você estar com Deus. Betel é o lugar de você sentir Deus. Betel é o lugar de você falar com Deus. Betel é o lugar de Deus te mostrar uma direção. Betel é onde você vai ver Jesus, porque Ele diz: eu sou a porta, eu estou à porta. E todas as vezes que eu e você decidimos priorizar o nosso lugar de secreto, você está escolhendo a porta dos céus. Não tem como eu e você querer construir em Betel um altar, se nós queremos viver com a nossa autossuficiência. Não tem como você construir um altar em Betel com medo. Não tem como você construir um altar em Betel ainda fugindo. Não há como você construir um altar em Betel com a mesma vida medíocre de sempre. Não tem. Quem vai acreditar em um mentiroso? Ninguém acredita no mentiroso. Mas quando Jacó ele vai para Betel, eu não sei se você lembra o texto bíblico, mas ele faz uma promessa a Deus. Há uma promessa que Jacó ele faz para Deus. Jacó fez um voto. Gente, volta lá por favor. Obrigado. Jacó ele fez um voto com Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que eu tenho, que eu tiver, que eu concederes, certamente eu darei dízimos. Preste atenção. Jacó mentiu para o seu irmão. Jacó fugiu. Jacó naquele momento ele estava sendo o pior tipo de pessoa, aquele que eu e você não ia confiar. Mas naquele momento ele faz um voto com Deus. E eu te pergunto novamente: quem há de acreditar no mentiroso? Mas em Betel há um Deus que foi ao encontro desse homem, há um Deus que mostrou algo para esse homem, há um Deus que se conectou com esse homem, há um Deus que acreditou nas palavras deste homem. Quando você está em Betel, Ele sabe que as suas palavras vêm de um tempo de inspiração nele, porque quando eu e você decidimos nos derramar diante dele, e fazemos um voto fiel a Ele,
Esse voto está sendo inspirado pela própria presença do Senhor, a fidelidade ali. O Senhor, Ele abençoa. A fidelidade de um discípulo de Jesus nasce no altar. Não há vida cristã sem tempo com Deus, meu irmão. Pastor, mas não dá tempo. Se Deus ele for a sua prioridade, você vai ter muito mais do que tempo com Ele. Não tem como você ser discípulo de Jesus se não tiver um altar no seu coração. Hoje é tempo de você se derramar na presença do Senhor. Não deixe passar o caminho de Betel sem você levantar um altar para o Senhor. Não perca a oportunidade de você fazer um voto com o Senhor. Eu e você sempre teremos duas opções na nossa vida, e você tem essas duas opções nessa noite: ou construir Babel, ou construir Betel. Babel você constrói na sua aparência. Você coloca a máscara de um bom crente, senta aqui, assiste um culto, todo mundo acha que você é alguém abençoado, você volta para sua casa e vive um inferno. Mas quando nós construímos Betel, nós não vivemos na aparência, porque o que é construído no coração. É construído no coração com a motivação certa, com os desejos e propósitos certos.